Então, vamos lá, Giovanni. Eu acho que eu não tô começando na ordem dos exercícios, mas na ordem das fotos. Eu vou passar aqui todos os exercícios com você, e aí, depois, qualquer dúvida, você me manda. No exercício 11, ele tá falando de prato por quilo, né? 1 quilo da comida custa R$18. Aí, ele falou que o prato dele pesou 550 gramas de comida. Quanto que vai custar? Então, aqui a gente monta uma regra de 3, né? Isso daqui é uma relação direta, né? E aí, o que você vai fazer? Você pode montar a regra de 3 assim. E aí, como é que fica? Eu vou chamar essa interrogação aqui de x, né? Que é a letrinha mais famosa quando a gente tá aprendendo equação de primeiro grau. Então, uma vez o x, eu posso escrever só x é igual a 0,550 vezes 18. E aí, o resultado disso daqui vai ser o preço do prato de comida. Na 12, ele tá perguntando que número é que a gente tá procurando. E aí, ele usa várias terminologias. O triplo. Triplo significa vezes 3, 3 vezes, multiplicar por 3, né? Então, isso aqui que significa. Quando eu falo quadrado, significa esse expoentezinho, né? Aquele pequenininho aqui em cima, né? Poderia chamar aqui um número, vamos falar que o número aqui é 7. O quadrado seria essa parte aqui, né? 7 ao quadrado. Dobro é vezes 2, né? E o número que a gente vai querer, ele falou que é inteiro, e eu vou chamar ele de x. X é o número que queremos. Então, ele virou e falou assim, um número, o triplo de um número vezes esse número ao quadrado, então, tipo, 3 vezes... O triplo de um número ao quadrado, na verdade, que na verdade o triplo de um número que tá elevado ao quadrado, então, eu multiplico por 3 e coloco ao quadrado. Então, 3x ao quadrado. Mais o dobro desse número é igual a 8. Então, o que a gente precisa resolver é essa equação aqui. Aí, eu não sei se sua professora já passou a equação de segundo grau com vocês, ou se ela tá querendo que você só chegue nessa equação, ou se ela quer que vocês façam por tentativa e erro, igual aquela vez, que era para substituir por 0, substituir por 1, substituir por 2, até que o resultado batesse. Aí você me fala, se for algum desses outros e você não conseguir resolver, eu resolvo essa aqui com você, tá bom? Bom, essa daqui, a 7, falava dos fones de ouvido, né? Falava que uma indústria, ela gastava no mínimo R$800 por dia, que era um custo fixo, independente do número de fones que ela produzisse. E cada fone custava R$6 para ser produzido, mas na hora de vender, o custo de venda era R$16. Então, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o quanto de lucro eu tenho nessa venda. Então, o que seria o lucro? Lucro é o preço da venda, que é os R$16, menos o custo de produção, que são os R$6. Quando eu faço essa continha aqui, dá R$10. Então, a cada fone que eu produzo, eu tenho R$10 de dinheiro, né? De volta, tirando esse valor aqui do custo. No entanto, eu tenho um custo diário de R$800. Ele pergunta, quantos fones eu preciso produzir para não ter prejuízo, né? Para cobrir todo o custo, ou seja, cobrir os R$800 e os R$6 por fone. Quando eu já uso o valor de lucro, eu já tô diluindo esses R$6 por fone. Então, eu posso ignorá-lo, né? Porque eu já coloquei na conta. Então, tipo, ele não precisa entrar novamente. Posso esquecer ele aqui. E trabalhar, na verdade, ao invés de trabalhar com R$16 de lucro, eu trabalho com 10. Porque aí eu já diluí isso daqui. Então, beleza. Se eu preciso cobrir R$800 de custo do dia da indústria, que é de energia elétrica, seja lá o que for, então eu divido pelo número que eu tenho de lucro, né? Então, quantos fones eu preciso? Então, eu divido 800 por 10, eu preciso produzir 80 fones para cobrir esse custo de R$800. Então, no mínimo, ela precisa produzir 80 fones. Mais de 80 fones, ela começa a ter lucro. Até 80 fones, ela só cobre o custo de produção. Aí, agora, vamos para a 8. A 8, ela pede para você escrever uma equação, né? Então, ela fala que o quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro deste número mais 45. Quíntuplo significa vezes 5.
né? Então, quando eu falo quíntuplo de um número, o número que a gente tá procurando aqui eu também chamei de x. Quíntuplo de um número, 5 vezes esse número. Então, 5 vezes esse número com 15, significa mais 15. Então, quíntuplo de um número mais 15 é igual o dobro desse número. Então, 2 vezes, porque é o dobro, como na terminologia que a gente viu lá na questão anterior, mais 45. Aí, essa daqui é a equação. Se você quiser descobrir o número, a gente precisa resolver essa equaçãozinha aqui de primeiro grau, tá bom? Na décima, na nona, né, pra não pular aqui, você fez certinho, eu vi a foto do livro, tá bom? Tá certinho, é 9 mesmo. E a 10 você também fez certinho lá, eu vi que você fez, né? Mas só pra passar aqui, o negócio é que ela te deu esse valor aqui sem esses 2 zeros. Ela queria saber se você sabia subtrair direitinho, né? Colocando debaixo da vírgula e você fez tudo bem perfeitinho. E deu 80 quilos e 300 gramas mesmo o do Mário, tá? Eu só escrevi aqui, mas eu vi que você fez certinho. Aí, qualquer dúvida, né, daquele exercício que eu falei, principalmente aqui, que dá equação de segundo grau, que eu não sei como o seu professor ou a sua professora pediu pra você terminar de resolver, aí você me avisa, tá bom? Aí eu posso te ajudar.